Silenciei. Aprendeu agora, finalmente, depois de um podcast. Salve, tá começando mais um SamuCast, é o segundo, que é o dobro do que eu achava que ia ter. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Não vou apresentar ninguém não. A gente vai falar de Norbit hoje. Norbit é um filme lançado em 2007 pela DreamWorks, não Animation, né? A DreamWorks Studios. Ele é dirigido por Brian Robbins. Ele até fez o filme As Mil Palavras, que a gente vai falar sobre ele algum dia. Nesse filme, o Ed Murphy interpreta Norbit, que é um órfão, que é criado por um casal de japoneses, né, que é o Sr. Wonk, que aliás também é interpretado pelo Ed Murphy. E lá ele conhece uma garota chamada Kate, que é interpretada pela Tandy Newton. Enfim, eles têm um lancezinho e tal, eles são crianças e tal, se conhecem. Aí acontece que essa garota, Kate, ela é adotada e o Norbit não é. E ele cresce no orfanato até que ele conhece a Rasputia, que é uma criança que, no caso, já levanta ele e fala, você é meu namorado, e é isso aí, e eles se casam, e inclusive a Rasputia é o próprio Ed Murphy que interpreta também. E aí acontece que, ocasionalmente, depois de ele estando casado, já com a Rasputia já e tal, ele revê a Kate, e a personagem da Tandy Newton tá prestes a casar com o personagem vivido pelo Cuba Gooding Jr., e aí coisas acontecem. Isso tudo pra puxar pra falar de um tema que eu não quero muito falar, mas enfim, tem gente que quer especializar. Ninguém quer falar disso. Eu quero. A discussão principal que a gente quer trazer aqui é se Deus preparou uma pessoa pra você. Então fica... Existe uma pessoa predestinada pra você? Você vai saber hoje. Bom, então quando a gente surge essa pergunta, o legal tem uma referência muito massa aqui em Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando a gente vê isso aqui em Romanos a gente entende o quê? Que o Espírito de Deus, ele te auxilia, ele te guia. Ele não escolhe alguém pra você. Deus não vai escolher ninguém pra você, ele vai determinar. Você tem que ficar com fulano aí, com tal. Ele ia falar o nome de alguém, verdade? Eu sei que tá com fulano, ciclano. E não, isso não vai acontecer. Na verdade, Deus vai te guiar pro que ele vê como melhor pra você. Eu não insisti na questão do tempo ainda, porque eu acho que a gente pode citar Amor e Tempo, do Amém Júnior. Porque, velho, não adianta ficar citando filósofo aqui, porque os filósofos não entendem o que é o amor, acho que isso cabe aos poetas, e acabou. E o Amém Júnior tem a música Amor e Tempo, que é o lance, né, de que o tempo que constrói realmente o que é a relação e tudo mais. Te lembrar que o futuro tem você, vou te provar que a espera fez valer, que uma história tão bonita leva tempo pra nascer. E no final da música Amor e Tempo, que é muito boa, aliás, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade. A última frase do poema é o amor tarda. Então, tipo, é algo que realmente é construído ao longo do tempo. E só isso mesmo. Que demora pra acontecer. Pegando o gancho aqui de tempo, dando aquilo de tempo e tal, eu lembrei de Eclesiastes 3. Fala que há um tempo determinado pra todas as coisas e, tipo, relacionamento é uma dessas coisas. Realmente é uma construção. Eu tenho um relacionamento e não é fácil, é difícil. Não é, eu vou falar pra você que é muito fácil porque não é. E você precisa realmente construir. É um processo de você conhecer a pessoa te conhece, a gente erra, a gente conserta e é isso. O tempo determina muitas coisas e o propósito que você precisa ter no seu relacionamento é determinado através do tempo, porque você não vai sair, tipo, testando, né, e depois ver qual que deu certo e é isso, mas não é assim. Em Filipenses 4,6, a gente não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, e apresentem seus pedidos a Deus. Entra aquela questão de, tipo assim, a gente não pode se antecipar e fazer tudo nas coxas, assim, só chutando, que o pessoal fala, enfiar os pés pelas mãos, né? Não vai fazendo tudo nas coxas, cara. Eu acho que tem que ser com calma e você tem que cuidar de si próprio antes de entrar numa relação. Não adianta você entrar num relacionamento querendo lá se preencher um vazio que você tem, cara. Se você for assim, vai piorar, não vai dar certo. Tipo, você vai preencher o vazio com uma coisa superficial. Vai ser uma coisa momentânea, daqui a pouco acaba e... A gente tem, tipo, a reflexão de, tipo, a gente espera esse tipo de afeto a vida toda e quando a gente encontra um ser que aceita a gente minimamente como a gente é, a gente já deposita todas as nossas forças, todas as nossas esperanças e tudo que a gente tem nessa pessoa. E é lógico, só há um resultado nisso, a gente se frustra, certo? E, tipo, tem uma escritora que ela é feminista e fala sobre o processo do feminismo
no âmbito da economia, olha que incrível, no âmbito da economia e tal, não é o tipo de conteúdo que eu gosto, mas é interessante. E ela tem uma frase que diz que o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não pago. O que ela tá falando aqui, de fato, o que ela tá falando aqui é que, tipo, as mulheres deveriam cobrar pelo serviço delas, no caso, um serviço de dona de casa. Então, esse tipo de afeto, ele é tão frustrado hoje em dia e é tão previsível para nós que o pensamento nosso hoje, ou o pensamento contemporâneo, é que a gente tem que olhar e talvez cobrar pelo mínimo. Literalmente cobrar pelo mínimo. É bem isso, da gente querer adiantar uma coisa que a gente tem que viver ou vai viver, tem que viver no tempo certo de Deus. Se você não se prepara para aquilo, quando vir, você não vai saber as coisas que você não está preparado. Sim. O que ele estava falando lá, a gente depositou as esperanças de vez em cima de uma pessoa e o resultado é óbvio. A gente vai se frustrar com o que você estava falando. Eu até queria te perguntar se você quer um abraço, porque você estava falando com sei lá, eu senti que você estava numa veracidade assim. Um abraço, Se encheu de profunda compaixão. Tem uma parada do Murilo Mendes. Tem uma parada não, né? Tem um poema do Murilo Mendes que ele fala que ninguém ama duas vezes a mesma mulher e tal. Você já viu isso? Essa frase não é dele, né? Essa frase é antiga já. Ninguém ama duas vezes uma mesma mulher porque, tipo, a pessoa muda e tal, ela se torna outra com um certo tempo e tal. Aquela parada de atravessar o rio e não sei. Enfim, esse rolê. No final do poema dele ele fala: ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido. Então, tipo assim, ele tá falando... Lógico que isso é interpretação, né? É um poema aberto. Mas, tipo assim, ainda não estamos habituados com o mundo. É uma coisa que a gente não sabe ao certo como que funcionam as coisas. Por mais que a gente ache que a gente tem uma bagagem de conhecimento e tal, a gente não sabe como funcionam as coisas na prática. A gente não prevê o futuro. Sim, de fato, a gente quer atribuir características de Deus na gente. Mas o grande lance do Norbit é o quê? Ele não tinha nada. Ele era um órfão e tal e tudo mais. A família da Rasputin era rica e tal, proprietária de muita coisa. E aí, como ele foi acolhido pela família dela, por mais que os irmãos dele eram todos tipo bombadão, né? E zoava da cara dele porque ele tinha cara de nerd. Mas era a família que abraçou ele. Então, tipo, a Rasputin era tudo que ele tinha, né? Por mais terrível que ela fosse, ele ignorava tudo isso porque era o que ele tinha, tá ligado? O primeiro contato dela com ele, né, tipo, mostra muito isso, que ela, tipo, salva ele dos valentões lá e tal. Isso aqui são só highlights. Se você quiser ouvir o podcast inteiro, na íntegra, só você acessar salmocast.ga, que aí você vai ter link pro Anchor. Esse é o link do Anchor, né? Você tem no Spotify, iTunes, Deezer e etc. Segue a Geração de Samuel no Instagram, se você tá vendo isso pelo YouTube. Se você estiver vendo isso pelo Instagram, segue do mesmo jeito, que você já tá no Instagram, mas fácil de você seguir. A gente vai abrir uma caixa aí de perguntas de algum tempo, não sei. Manda sugestão se você tiver de alguma coisa, de algum tema, alguma coisa que você quiser aí. Inclusive já mandaram sugestões. Já mandaram algumas sugestões, a gente vai atender ou não. Manda lá. Manda lá. É isso aí. Até... Uma hora antes, tá? Sempre, por favor. 1 Tessalonicenses 5,14. Não, vai ser. Por favor.